Olá, queridos alunos, alunas, sintam-se acolhidos à nossa aula de filosofia, aula essa em que nós nos propomos a discutir aquilo que é de mais essencial, aquilo que há de mais essencial dentro da nossa perspectiva humana, o fato de sermos, como o próprio Aristóteles já dizia, animais políticos. Estamos refletindo o contexto de política, abrangendo diversos fatores, seja a economia, seja a filosofia, seja o exercício político por si mesmo, seja os regimes que vão surgir dentro dessa abrangência e dessa perspectiva política. Eu sou o professor Alex e quero conduzi-los, então, nesse momento, nessa profunda reflexão filosófica. Vamos iniciar, então, com o nosso tópico para a aula de hoje. Nós vamos absorver aí algumas questões referentes ao contexto histórico do século XX, regimes totalitaristas ou totalitários e também o nazismo. Vejam só, duas perguntas são importantes e são possíveis de reflexão. Primeira pergunta, qual é o melhor Estado? Se fosse para você criar, assim como fez Platão, um Estado, uma cidade ideal, uma cidade perfeita, como seria? Será que você sozinho seria capaz de articular, de pensar e de projetar cada parte desse Estado? Pensar em cada perspectiva, pensar em cada lei, em cada direito? Ou será que isso aí precisa nascer de um conjunto? Outra pergunta também, se existe uma justificativa para a implantação do totalitarismo. Repare que para a segunda questão é preciso de pesquisa, é preciso de estudo. Fazê-las nesse momento se torna importante para que a nossa aula ela siga e ela seja um pouco mais fluida. Vejam bem, contexto histórico do século XX. Nós temos, é claro, o avanço do liberalismo, aquela perspectiva de uma ideia de liberdade muito grande, o uso da minha liberdade, uma economia livre que possa agora se salientar e possa, nesse momento, então, avançar sem depender de ninguém. Nós temos também aí inserido a Primeira Guerra Mundial, é claro, uma Europa fragilizada, uma Europa aterrorizada com essa guerra, e que já se via com boa parte das suas nações sobre um regime totalitarista. Você tem a ascensão econômica norte-americana, sendo aí com uma grande potência econômica, e você tem ali a Alemanha sendo culpada e penalizada pela Primeira Guerra, a partir ali de uma indenização aos países vencedores. Detalhe, indenização essa paga, terminada de ser paga no ano de 2010. Então nós temos aí essas perspectivas dentro desse regime, dentro desse contexto social. Bem, o regime totalitarista, o totalitarismo, nós nos referimos quando nós falamos de Estado total. O que isso significa, professor? Um Estado que absorve só para si, somente para si, o controle de toda a sociedade. E o cidadão passa a ser considerado apenas um servo. É alguém que serve à sociedade. E o Estado é aquele que toma as decisões e toma para si todas as decisões. Censura, vigilância, adoração a um líder, controle das pessoas, das massas, passam a ser, então, uma das perspectivas totalitaristas mais fortes nesse estilo de regime. Tá? A eliminação daqueles que se colocam contra, dos que se tornam pessoas que se tornam indesejáveis e que não cumprem aquilo que o Estado coloca como correto e como o que deve ser feito. Esse Estado totalitarista, então, de adoração a um líder, de censura, de controle, de eliminação daqueles que não se adequam a essa realidade, vai fundamentar, vai fortalecer o regime, o nazismo. Tá? Então o nazismo ele surge ali com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido também como Partido Nazista, em 1919. Então, adentra um personagem conhecido da nossa história. Adentra esse Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Adolf Hitler, cuja as perspectivas, tanto do Partido Nazista quanto do próprio líder, o Hitler, era retirar a Alemanha do caos. Essa era a perspectiva do nazismo.
salvar essa revolução operária, fortalecer o Estado e o nacionalismo. Ou seja, um Estado que passa a considerar o aspecto nacionalista, o amor à nação, passam a florescer de modo mais abrangente. Nós temos também, então, o próprio Hitler e o seu partido culpando políticos liberais pela derrota da Alemanha, culpando o Tratado de Versalhes e, é claro, inflando o orgulho alemão. Através do quê? Da emoção. Hitler foi muito conhecido pelos seus discursos, porque os seus discursos emocionavam os alemães. E com isso ele vai ganhando força, ele vai cada vez mais se destacando dentro do contexto alemão. Bem, no livro Minha Vida, Mein Kampf, quando o próprio Hitler se encontra preso, é aí que ele começa a trabalhar com algumas ideias que o próprio regime nazista vai implantar depois, como, por exemplo, a superioridade da raça ariana. Então, alemães puros. Outra questão que vai surgir, que não é uma ideia só do Hitler, mas que já era disseminada por toda a Europa, o antissemitismo. Né? Uma ideia de você combater os judeus. Você tem ali também o anticomunismo surgindo. Os alemães, então, nesse próprio livro, são aqueles que deveriam viver todos no mesmo território e que deveria ser conquistado. Esses territórios deveria conquistar outras nações, deveria ser a habitação dos alemães, aqueles orgulhosos pela nação. E essas perspectivas, então, vão fazendo parte desse envolvimento do Hitler e também, propriamente, do partido nazista, esse regime autoritário. Bem, a propaganda nazista, então, passa a ser uma forte ferramenta usada pelo nazismo. As propagandas, elas eram a base desse controle social. Então, se você faz uma pesquisa, é interessante vocês observarem os cartazes das propagandas nazistas, que intitulavam ali aqueles que se alistassem para a guerra como verdadeiros heróis, o Hitler colocado como um verdadeiro líder carismático e herói que salvaria a nação. Ao mesmo tempo, você tem propagandas e cartazes trabalhando com a imagem dos judeus de forma negativa, tratando como verdadeiros pessoas que se importavam só com o dinheiro. Então, a propaganda ela é usada como uma forte ferramenta de controle do Estado, de manipulação das massas, para fomentar o racismo, fomentar o preconceito, fomentar a perseguição a opositores do governo e, é claro, para cultuar o seu líder máximo, que naquele caso era o Hitler. No fundo, a propaganda ela se torna uma arte em favor, a serviço das ideias. E é ela quem vai divulgar as ideias. E foi uma das principais estratégias que o Hitler usou para poder mostrar que aquilo que ele estava lutando seria o ideal alemão e conseguiu convencer os próprios alemães usando as próprias propagandas. A gente tem o Joseph Goebbels, que vai trabalhar isso de modo muito adequado, então ele vai usar a ciência, a religião e a arte numa proposta de promover as ideias do partido nazista. Ou seja, convencendo todos da necessidade da criação de um Estado forte, que domina, que controla todos os atos de todos os indivíduos. Surge dentro do nazismo a perseguição aos judeus. É um quadro grave que faz parte da nossa história. Não só judeus, mas dentro desse quadro de perseguidos vão se encaixar também os ciganos, os eslavos, homossexuais, comunistas, indivíduos contrários ao partido nazista. E, é claro, a via de regra, a finalização, ela é muito conhecida, a própria execução. Surgem então os guetos, que são bairros para onde essas pessoas elas são destinadas. Surgem os campos de concentração, onde havia trabalho forçado e, ao mesmo tempo, verdadeiros campos de extermínio. Então, pessoas que produziam para a Alemanha de graça, trabalhavam forçadamente, produziam para a Alemanha e os seus materiais que eram produzidos, eles vinham de uma mão de obra escrava e que depois, quando esses trabalhadores já não serviam, eram exterminados. Né? Os fornos dos campos de concentração dão um exemplo muito claro disso. Então,
Eram submetidos a experimentos, sobretudo médicos, alimentação precária, fuzilamento e envenenamento. Essas pessoas então passaram por um sofrimento gigantesco que a nossa história ela não pode ocultar. Dentro do nazismo, então, ainda a perseguição dos judeus, dentro do Holocausto, como eu já falo, Auschwitz, pesquisem sobre esse lugar, é um dos campos de extermínio mais conhecidos, e inclusive acredita-se que mais de 1 milhão de pessoas foram mortas nesse mesmo local. Inclusive, numa das portas dos campos de concentração existia a frase, o trabalho liberta. A ideia de você trabalhar, buscar, mas essa perspectiva ela nunca aconteceu. A Europa já tinha uma discriminação velada aos judeus. Vinculava os judeus a uma posse indevida de dinheiro, a certo medo de que eles juntassem grande quantidade da fortuna e controlassem as capitais. Ou seja, esse preconceito antissemita contra os judeus ele já era um sentimento velado por toda a Europa e que o Hitler aflorou. Então, dentro dos regimes totalitários, essa perspectiva que fez parte da política de nossa sociedade, cabe nós refletirmos um pouco. O que podemos aprender com o totalitarismo? O nazismo passou, foi derrubado, inclusive foi penalizado. Mas o que foi que nós aprendemos com tudo isso? Será que entender hoje o nazismo ele nos humaniza? Ele nos faz ver o outro como igual ou a nossa história continua a mesma? Agradeço a vocês e até a próxima aula.